estar lá no, no Classroom. E a data de entrega vai ser, se botar amanhã é dia 3. Eu vou botar para entregar dia 17, 2 semanas, tá? Mas é uma coisa bem simples, é uma questão, são questões de aplicação. A parte difícil vai ser você pegar o problema e das informações, um problema específico, digamos, isso, interpretação, Maria. Interpretar para você conseguir implementar seu sistema de equações, aí depois a parte simples tem que ser resolver, né? Depois que você chegar no sistema de equações, você tem que resolver a avaliação. Você quer dizer o que com a avaliação, Thaís? A prova? A data da prova, Thaís? Vai ser. Tá pro dia 15, mas não vai, acho que não vai rolar dia 15. Peraí, deixa eu ver lá, porque eu tô. Agora eu me atrapalhei aqui, deixa eu ver lá. Professor, na última aula, o senhor comentou que seria ou no dia 20 ou no dia 22. Isso, vai ser o 2022. Isso não mudou, tá bom? 15 é uma data. Foi a data que eu botei primeiro, mas acho que não vai dar tempo. Para fazer isso, eu teria que correr, e aí. Eu não quero correr, não, tá bom? Pronto, mais alguma pergunta antes de começar? Tá certo, então vamos lá. Então, a gente quer agora estudar as propriedades das operações que nos definimos, né? Como eu fiz um comentário da última vez, e muitas das propriedades que têm as operações com números vão ser passadas para a gente aqui. A gente vai ter essas, essas propriedades herdadas, elas são herdadas. As propriedades dos números, porque as operações foram definidas usando as operações entre números. Então, muitas vão ser herdadas. E você tem que pensar como se você estivesse operando com números, para se lembrar, pelo menos, das operações. Dá para enxergar aí, gente? Dá para enxergar Dá sim. direitinho? Pronto. Sim, professor. Então, veja, você tem quantas propriedades aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 propriedades, tá? A primeira, a comutatividade, né? A gente já conversou sobre algumas, né? A segunda, a associatividade. Então, primeira, a ordem não importa quando você vai somar. A associatividade, se você tem três matrizes a fazer a soma, você pode escolher duas delas, soma e depois soma esse resultado com a terceira, né? E a multiplicação tem a mesma propriedade, desde que os tamanhos sejam os tamanhos corretos, né? Lembre-se que a gente tem uma restrição na hora de multiplicar matrizes. Os tamanhos têm que satisfazer uma certa condição. Quando isso for possível, então você, tendo três matrizes que sejam viáveis de ser multiplicadas, você vai fazer as operações, ou primeiro escolhe B e C e multiplica, ou o primeiro escolhe A e B e depois multiplica por C, né? Temos a distributividade em relação à soma, que é igualzinha às distributividades de números. Ela vale pela direita, vale pela esquerda, tá? Aí você tem a relação à diferença, né,
Em vez de ter o mais, você pode botar o menos e continua a ser válida. Você pode somar matrizes e depois multiplicar por um escalar, ou primeiro multiplicar as matrizes pelo escalar e depois somar. Mesma coisa se você está fazendo a diferença. Você pode somar dois escalares e depois multiplicar por matriz, ou primeiro multiplicar os escalares pela matriz e depois somar. Mesma coisa com a diferença. Aí você tem dois escalares de uma matriz. Você pode fazer as operações de várias maneiras. Por exemplo, primeiro multiplica o escalar pela matriz C, você tem uma matriz nova e depois essa matriz nova multiplicada por A. Ou você pode multiplicar os escalares primeiro entre eles, o resultado multiplicar pela matriz C, né? E mesma coisa com matrizes, né? Você tem um escalar e duas matrizes, você tem três formas de fazer essa operação: assim, assim ou assim. Todas devem lembrar operações com números, tá? A forma de você lembrar sempre é operações com números, tá bom? Dessas operações aí, falta alguma que vocês lembrem que não esteja na lista? Vamos lá. Alguma operação que não esteja nessa lista? Seria a inversa, talvez? Acho que Inversa para multiplicação sim. e Sim. para soma, tá? Deixa eu dar uma olhada. Então pense primeiro na soma, que é a operação mais simples, né? O elemento oposto da soma não está, nem o elemento neutro, né? Como a gente já observou várias vezes, para multiplicação é mais complicado, né? Comutatividade não é tão simples, né? Porque os tamanhos, se você troca, mesmo que você possa multiplicar AB e BA, os tamanhos podem não coincidir, então nem faz sentido a igualdade. E mesmo que a igualdade faça sentido, às vezes nem sempre é verdadeira, né? Então, faltam várias operações, essas aqui são as básicas que sempre são satisfeitas, tá? Sempre você pode usá-las na hora de fazer suas contas, tá bom? Ok. Vamos então fazer algum exemplo. Exemplo 1, uma operação mais complicada, que é a multiplicação, tá? Ok, vamos lá. Exemplo. Associatividade no produto. Então, temos três matrizes, A, B e C. A é 3 por 2. Acontecendo aqui. A é 3 por 2. 2, 3, 4. 0, 1. B e C são matrizes quadradas de ordem 2, 4, 3, 2, 1. E C, essa é a matriz 1, 0, 2, 3. Pronto. Então, eu tenho três matrizes, né? Quais produtos fazem sentido? Esse faz sentido? Tem que olhar os tamanhos, né? Então, vamos lá. Tamanho da matriz A. Qual é o tamanho da matriz A? 3 por 2. 3 por 2. Tamanho da matriz B? 2 por 2? 2 por 2. Faz sentido eu fazer AB? Faz. Faz Faz. sentido. Qual é o tamanho de AB? 3, 2. 3 por 2. É 3 por 2. Então, eu posso multiplicar AB, que é 3 por 2,
por C, que é 2 por 2? Sim. Sim. Então, essa operação faz sentido, nessa ordem que está aqui. Primeiro A com B e depois C. Tá bom? Agora, B com C faz sentido? Sim. Faz. Sempre que forem quadradas, o que interessa é o tamanho, a ordem, né? Estão na mesma ordem, quadradas, sempre faz sentido fazer o produto, tá? Eu posso fazer também, poderia fazer primeiro B vezes C, tá? E depois, esse produto vai ter qual tamanho? BC tem que tamanho? 2 por 2. Dois. 2 por 2, muito bem. Então, eu posso multiplicar essa matriz por A, né? Pela esquerda, né? Faz sentido, né? Porque A é uma matriz 3 por 2. Então, sempre posso multiplicá-la à direita por uma matriz 2 por 2. Então, hum, esse é o miolo dessa operação, né? Então, dependendo das escolas, você pode fazer primeiro A vezes B, o resultado multiplicar por C, ou primeiro fazer B vezes C, e esse resultado multiplicado por A estando do lado esquerdo, né? E outras operações podem ser feitas. Faz sentido isso aqui? A, C, B, faz sentido? Sim. Nesse caso, isso vai ser igual a isso? Sim ou não? Sim, professor, faz sentido. Beleza? Faz sentido e é igual, né? Essa igualdade é verdadeira pela regrinha 3 aqui, né? Terceira regra. Sempre que os produtos puderem ser feitos, você pode associar, tá bom? Tem alguma outra operação que possa ser feita? Por exemplo, faz sentido B vezes A? Faz sentido isso? Não. Não. Não faz. Então, isso aqui, esqueça. Esqueça B, C por A também. Isso aí faz sentido nenhum. Então, vamos fazer B, AB e depois multiplicar por C e depois fazemos na escolha do lado direito e verifica que isso é uma igualdade. Então, quanto é A vezes B? Vamos preenchê-la por colunas, tá? A vezes B, primeira coluna. Primeira entrada da primeira coluna, é com vocês. Oito. Beleza. Segunda entrada da primeira coluna. 5. Olha lá, gente. Segunda entrada da primeira coluna. 20. 20. Terceira entrada 2. da primeira coluna, 2. Muito bem. Segunda coluna vai ser, então, 5. 13 e 1. Tá certo? Ok. Agora tem que multiplicar isso por C, né? E o C está do lado direito, né? Então você faz A, B, primeiro, o resultado multiplica por C. Pronto. Primeira coluna da matriz. Primeira entrada da primeira coluna.
18. Vai ser 8 mais 10, 18. Segunda. 46. 46. Terceira. 4. Muito bem. Segunda coluna vai ser 15. E 39 e 3, certo? Pronto. Ok. Tudo bem? A primeira tentativa é essa. A segunda tentativa é fazer o que está escrito aqui, tá? B vezes C primeiro. Deixa eu só arrumar espaço aqui. Tem um pouquinho de espaço aqui. Isso aqui não vai ser usado, vou apagar. Só arrumar mais um pouquinho de espaço. Vamos lá, primeiro B vezes C. Então, vamos ter, o C ficou lá em cima. Tá pronto. Primeira coluna, então vamos ter 4 mais 6, 10. Depois 2 mais 2, 4. Depois 0. Deixa eu só escrever. Deixa eu só escrever um pouquinho mais longe. Para depois encaixar na 3A. Aqui. Então, de novo, vai ter 4 e 6, 10. Depois 2 mais 2, 4. Segunda coluna vai ser 9 e 1. Concordam? Tá certo? Tá errado? A última entrada seria 3, não, professor? A última entrada. Isso, muito bem, obrigado. 3. Obrigado. Ok. Então, a primeira operação foi essa, agora A pela esquerda. Você bota A na esquerda, né? Pronto. A estava lá. 1, 2, 3, 4, 0, 1. E faz a operação. Vamos lá. Então, você vai ter 10 mais 8, 18. Depois vai ter 30 mais 8. Perdão. 30 mais 16, 46. Depois vai ter 0 mais 4, 4. Segunda coluna, 9 mais 6, 15. Depois vai ter 27 mais 12, 39. E finalmente 0 mais 3, 3, tá? Então, esse aqui é simplesmente um exemplo para verificar uma lei que se cumpre sempre, tá bom? Então, isso depende do problema, né? A gente fez, as operações que a gente fez, tanto da primeira maneira como da segunda, são as mesmas operações. A gente não, a complexidade das operações não foi diferente para a opção 1 e a opção 2, correto? Então, Sim, não é sim. que uma seja mais fácil que a outra, é que você tem duas possibilidades e dependendo do problema que você esteja resolvendo, você escolhe a opção que seja mais viável, tá bom? O Certo. que, o que isso quer dizer é que, na verdade, sempre que fizer sentido o produto, em vez de botar os parênteses, você tira os parênteses, tá? A, B, C faz sentido. E você tem duas formas de calcular A, B, C. O primeiro faz o lado, a opção um ou a opção 2, tá bom? Isso aqui, sempre que os tamanhos forem os tamanhos certinhos,
você pode tirar os parênteses na hora de escrever, porque você tem as duas possibilidades e as duas vão dar o mesmo resultado. Então, para fazer sentido, seria, digamos, M por R, aqui seria a matriz do meio tem que ser R por P, por exemplo, e a última tinha que ser P por N, né? E o resultado vai ser de que tamanho? Que é o tamanho final. M por M N. por N? Muito bem, M por N, tá certo? Então, só tem que ter os tamanhos certos, você pode tirar os parênteses, porque tendo duas possibilidades para fazer o cálculo, essas duas possibilidades nos levam na mesma resposta, tá certo? Beleza. Depois disso, vem uma observação que eu já fiz várias vezes aqui, vou repetir, tá? Sobre o produto. Vamos repetir mais uma vez essa observação, que é importante sempre levar em consideração. Dá para ler direitinho? Dá sim. Pronto. Então, você sempre tem essa possibilidade que faça sentido multiplicar A por B, mas não faça sentido multiplicar B por A, né? Se a matriz A é 2 por 3 e B é 3 por 4, faz sentido A vezes B. Mas B vezes A não faz sentido, porque os tamanhos não têm a característica que permita fazer o produto, tá? Por outro lado, pode ter o caso das duas fazerem sentido, tá? AB e BA, tá? Mas, por exemplo, a matriz A ser 2 por 3 e a matriz B ser 3 por 2. Nesse caso, qual o tamanho de AB? Nesse caso aqui. Qual o tamanho de AB? 2 por 2? 2 por 2, muito bem. E qual o tamanho de B por A? 3 por 3. 3 por 3. Então, mesmo que faça sentido as duas, a perguntar pela igualdade vai levar numa resposta falsa, porque você não pode comparar duas matrizes de dois tamanhos diferentes com um símbolo de igualdade, tá certo? A terceira opção é qual? A terceira opção é que as duas matrizes façam sentido, fazer os dois produtos, tá? Além disso, ter o mesmo tamanho. Para ter o mesmo tamanho, o que que tem que acontecer? A gente já falou sobre isso. AB e BA ter o mesmo tamanho significa que todas são quadradas, tá? Isso só vale se todas forem quadradas. A e B quadradas, quadradas. E da mesma ordem, certo? Aí faz sentido. Aí as duas podem ser comparadas. Mas nem sempre vão ser iguais, tá bom? As propriedades da operação produto de matrizes, elas são um pouquinho mais complexas, tá? Exemplo 2. Então, ele pega duas matrizes 2 por 2, muito simples, faz o produto. 0, 2 e 3, B vai ser 1, 2, 3, 0, tá? AB, qual a ordem de AB? Qual o tamanho de AB? 2 por 2. 2 por 2. E qual é a matriz? É da menos 1 e 2 mais 9, 11. Depois vem 0, não, menos 2. E por último, C4, né? A matriz BA,
Qual o tamanho da matriz BA? Também 2 por 2. 2 por 2. Primeira coluna, BA. Então vai ser menos 1 mais 4, 3. Depois vai ser menos 3. Depois 6. E depois 0, né? Tá certo? Distinta, né? Essa matriz e essa é diferente. Por quê? São distintas. A, B e BA. Por que essa matriz aqui é distinta dessa? As internas são diferentes. Porque, embora tenha o mesmo tamanho, pelo menos uma das entradas, pelo menos uma, é diferente, tá? Não precisa todas. Uma só que não seja igual, as matrizes deixam de ser iguais, tá certo? Embora tenha o mesmo tamanho, a primeira entrada de cada uma é diferente. Beleza? Tranquilo? Sim, sim. Então, a menor ordem possível para fazer, para testar a comutatividade é a ordem 2, né? Tem que ser quadrada de ordem 2. Então, com matrizes de ordem 2 não funciona, tá? De modo geral não funciona, não tem comutatividade. Então, esse é dos poucos exemplos que vocês vão ver nos seus cursos que vocês fazem na disciplina de matemática, onde você tem um produto onde a ordem dos fatores altera o produto, tá? Então, para matrizes, a ordem dos fatores pode alterar o produto, tá bom? Então, a partir de agora, essa frase que vocês conheciam bastante, a ordem dos fatores não altera o produto, não é mais válida no caso de multiplicação de matrizes, tá bom? Tá bom, tá bom. Beleza. Então, agora, para definir os elementos neutros, primeiro a gente define os elementos neutros da soma. Para isso a gente tem que pensar em matrizes nulas. O que será uma matriz nula? As matrizes nulas são matrizes de qualquer tamanho, cujas entradas são todas nulas, tá? Uma matriz é dita nula se todas as suas entradas são nulas, sem importar o tamanho. Então, por exemplo, se uma matriz 2 por 2, uma matriz nula 2 por 2 é uma matriz com essa forma, tá? Quando eu precisar destacar o tamanho, você bota assim, 2, 2, tá? Um zero grande e você diz a ordem. Às vezes você precisa de fazer isso, dependendo do problema que você estiver resolvendo, tá? Outra, você pode botar uma matriz 3 por 3. Matriz nula 3 por 3. Então, é preencher todas as linhas e todas as colunas com zeros, tá? Matriz nula de ordem 2 por 3. Matriz coluna nula, 4 linhas. Matriz linha nula de 3 linhas, de 3 colunas. E matriz escalar, de uma linha e uma coluna, tá? Então, temos quantas matrizes? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Temos 6 matrizes, todas recebem o mesmo nome, tá? Matriz nula. Então, como diferenciar essas 6 matrizes se todas são matrizes nulas? Qual a diferença entre elas? Tamanho. Isso, então a primeira é a matriz nula de ordem de tamanho 2 por 2, a segunda é a matriz nula de tamanho 3 por 3, a terceira é a matriz nula de tamanho 2 por 4, a quarta é a matriz nula de tamanho 4 por 1,
A quinta é a matriz nula de tamanho 1 por 3. E a última é a matriz nula de tamanho 1 por 1. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Beleza. A propriedade que ela tem, essa matriz nula, é que se você tem o tamanho certo, se a de tamanho, digamos, é uma matriz M por N, e você pega e multiplica por uma matriz nula, tamanho. Assim, você sempre usa um zero grande, tá? Você usa um zero, só que eu escreveria um pouquinho maior, né? Para se referir à matriz nula, tá? Então, você tem que indicar o tamanho só. Qual o tamanho indicado para a matriz nula, essa matriz nula ser somada com a matriz A. Qual o tamanho? Ela deve ter para poder ser somada com essa daqui. MN. M por N. Com o mesmo Isso. tamanho, né? Então, a propriedade é a seguinte, se você somar com a matriz nula, tem que dar quanto? A. A própria matriz, não tem para onde você correr, né? E você pode usar com muita atividade, né? Você pode primeiro botar a matriz nula, depois botar a matriz A, que você não vai alterar nada, tá bom? A matriz oposta, como que se define a matriz oposta? Menos A é quem? A oposta em geral. É multiplicar A por menos 1. Essa é a nossa definição. Menos A, para nós, é multiplicar A pelo escalar menos 1, tá? Então, por exemplo, se A for a matriz 1, 2, 3, menos 1, menos 1, 0, menos 2, quem é menos A? Primeira linha de menos A é quem? Menos 1. Menos 2. Mais Menos 3. 2, menos 3, e embaixo fica 1, 0, 2, tá bom? Essa é a matriz oposta. Matriz oposta, tá? Matriz oposta de A. A matriz oposta tem o mesmo tamanho, né? A tinha tamanho 2 por 3, a oposta também tem o mesmo tamanho. Então, você pode somá-las, né? Se somar A com menos A, o que que você obtém? Faça aqui com um exemplo. Vai dar o quê? A com menos A. Matriz nula. Muito bem, de que ordem? 2 por 3. Da mesma ordem de A, tá? Tá bom? Nesse caso do exemplo de cima, é 2 por 3, tá? Então, sabendo quem é a matriz nula e quem é a matriz oposta, a gente pode, então, agora sim, pensar nas propriedades que estavam faltando sobre a soma, né? Que são essas três primeiras aqui listadas, tá? Então, sempre que você veja a palavra teorema, é uma coisa que você pode usar sempre porque é verdadeira, tá? Você pode usar sempre porque é uma verdade, tá? Sempre é verdade que ao somar zero com A, ou A com zero, você não tem nenhuma alteração. Se você tira de A o zero, você não tem nenhuma alteração. Se você soma A com menos A, é a mesma coisa que subtrair A de A e você obtém a matriz nula. Esse aqui é mais simples, né? Se você multiplica A pelo escalar zero, você obtém a matriz nula, né? E esse aqui é um pouquinho diferente, né? Se você multiplica C com A, isso for a matriz nula, então ou o escalar era nulo, ou
a matriz era nula. Luísa, se tem alguma pergunta? Pode falar. Professor, eu só quero perguntar qual livro que o senhor usa para se basear nas aulas, para eu poder Tá tudo olhar. no site. Você é nova? Não, não. Ah, tá bom, eu vou olhar então. Tá Obrigada. tudo no site. Você recebeu meu e-mail com as informações? Não, mas uma colega minha enviou. Mas eu vou olhar no site, eu tenho o link do site. Aí é bom que você tenha o livro, né? Que o livro, Ok. o autor do livro tá aqui, só lembrar do autor, Anton, né? Porém, Anton. Anton Howard, autor do livro. Howard, tá? É fácil conseguir ele em PDF. E a gente já está na página. É a página que a gente está? Está na página 40 já, tá? E a gente não pulou nenhuma página, ok? Bom, então, essa última a gente sabe, né? Conhece com números. Essa última propriedade, quando a gente tem números, a gente sabe, né? Você multiplica dois números e o produto é igual a zero, qual a conclusão que eu tenho que tirar? Algum dos dois tem que ser zero, né? Ou A ou B, tá? Então, isso acontece no caso de escalar e matriz, tá? Escalar vezes matriz, ser a matriz nula. Isso diz que ou o escalar era o escalar zero, ou a matriz era a matriz nula, tá bom? Quando você multiplica duas matrizes, isso não vai ser verdade, tá? Então, multiplicação de matrizes é um pouquinho diferente, tá? Outra lei que não vale para números, que vale para números é a seguinte, né? Lembre-se que se você tem a x igual a y e a for diferente de zero, que eu posso concluir? Qual a conclusão que eu posso tirar dessas duas afirmações? Ax igual a y e a é diferente de zero. Que x é igual a y. X igual a y, né? É só dividir dos dois lados por a, né? Ou multiplicar dos dois lados por a menos 1, correto? Acontece que essa lei não se tem como matrizes, tá? Se você tem a B igual a C e A é diferente da matriz nula, nem sempre, na verdade quase nunca, quase nunca, você pode afirmar que B e C sejam iguais, tá? Certo? E para isso, ele coloca um exemplo bem simples. Bom, qual seria a primeira? Seria uma primeira. hum, um primeiro argumento para nem sempre B ser igual a C. Então, digamos que A é de tamanho M por R, tá? B tem que ser de que tamanho para conseguir multiplicar? Quantas linhas tem que ter B para conseguir fazer A vezes B? R.
R'. Então, por exemplo, pode ser R por N, tá? E a C também tem que ter R', mas, por exemplo, eu posso ter P colunas, tá? Nesse caso, qual o tamanho de AB? O tamanho de AB vai ser qual? M por N. Por N, e o tamanho de AC vai ser qual? M por P. M por P, e eu posso pedir que M e P sejam distintos, né? Então, já posso brincar com os tamanhos. Se você colocar tamanhos errados, não faz sentido, tá? Faz sentido. Você pode ter, perdão, você pode ter, nem a igualdade fazer sentido, tá? Se você não colocar os tamanhos certos. Para que os tamanhos, para que a igualdade faça sentido, você precisa, então, que os tamanhos batam, né? Você precisa, para fazer sentido a igualdade, precisa disso aqui, tá? Então, aí cabe a pergunta. B igual a C, será que sim, será que não? Então, o que eu queria dizer? Às vezes, nem essa primeira parte da afirmação toda faz sentido se você não escolher direito os tamanhos. Se você escolher direito os tamanhos, nem sempre você conclui que B igual a C, tá? Vamos fazer, então, o exemplo, todo mundo vai ter tamanho 2 por 2, tá? Exemplo mais simples possível, 2 por 2. Então, A vai ser 0, 1, 0, 2. B vai ser 1, 4. C vai ser 5, 4, tá? Bom, AB. Quanto é AB? Vamos lá, primeira coluna de AB. 1, 1 e 1. 1 e A6, professor. 6, muito bem. Segunda coluna, 4 e 8, certo? Agora precisa fazer AC. Quanto é AC? AC, primeira coluna. Quanto é? Espera aqui não é 1, não. Aqui é 3, né? AC, vamos lá, gente. 3. 3, depois 6. 6, depois vai ser 4, 8, tá bom? Então você tem sim todas as, as afirmações são corretas. Então, A é diferente de 0, certo? Por quê? Por que é diferente de 0? Porque, embora tenha o mesmo tamanho, uma das entradas é diferente, tá? E AB é igual a AC, correto? Então, a matriz não é nula, AB é igual a C, porém, o que acontece com A e C, com B e C? Elas não são iguais, então não vale a lei de cancelamento, tá? Igualzinha como é com números, tá bom? Não vale a lei de cancelamento igualzinha como ela é com números, tá certo? B e C não são iguais por quê? Eu quero que alguém me diga a frase correta. Por que B e C não são iguais? Porque apesar de terem o mesmo tamanho,
possui pelo menos uma entrada distinta. Qual é essa entrada distinta, Lucas? A primeira A posição Faz 1, por exemplo. 1 e Posição 2, 2. 1 ou Ou 1, 1, 2. 2. Muito bem. Essa é a resposta que eu quero. São diferentes porque, embora tenham o mesmo tamanho, a posição 1 é diferente. Tá? Então, essa lei de cancelamento, ela não funciona igual ao produto. Mas vai ter uma lei de cancelamento com outra tipo de condição aqui. Então, a gente vai ter que trocar essa condição por outra que vai ser uma certa... A tem uma certa propriedade, tá? Uma certa propriedade. Se A tem uma certa propriedade, vai valer, tá? Mas a propriedade não é igualzinha à propriedade que tem que ter os números, tá? Alguém sabe qual vai ser essa certa propriedade? Alguém já sabe? Essa certa propriedade? Já estudou isso? Ninguém? Bom, então tá bom. Uma outra propriedade de números que não vale para matrizes. O que que acontece? Essa daqui que eu já coloquei, né? Essa aqui, ó. Quando você tem dois números e faz o produto, e esse produto é zero, você só tem dois caminhos. Ou A é zero ou B é zero, tá? Com matrizes não vai funcionar. Exemplo. Então, vou ter duas matrizes não nulas, cujo produto é zero. Então, AB igual a zero, mas A diferente de zero, ou B, as duas, perdão, as duas. A e B diferente de zero, tá? E a matriz A é a seguinte: 01, 02, B, B7, 00, tá? Então, claramente, ao fazer o produto, você tem o quê? Então, primeira entrada, 0 vezes 3, mais 1 vezes 0, vai ser 0. Depois, segunda entrada, 0, terceira, 0, quarta, 0, tá? Então, tem um produto igual a 0, embora nenhuma das duas seja igual a 0, tá? Então, vocês já se convenceram de que esse produto, que tem o número de produto, é bem diferente do produto de números? Estão convencidos? Ou precisa de mais coisa para convencer? Basicamente, só tem uma propriedade que se mantém, duas que se mantêm inalteradas, que são herdadas das propriedades das operações com números, que são a associatividade e distributividade. As outras todas não valem de forma geral, certo? Alguém concorda? Bom, Luísa concordou, pronto. É suficiente, uma pessoa concordou. Bom, vamos lá. O elemento neutro do produto. Ó, elemento neutro do produto. Então, isso se chama matrizes de identidade, tá? Identidade. Essas matrizes, elas substituem o número 1, tá? Fazer o papel do número 1 que o número 1 tem nos números reais, né? Então, elas são as seguintes, tá? São todas são quadradas, tá? Para cada ordem, você tem uma matriz de identidade. Então, para a ordem 1 por 1,
é o número 1, para a ordem 2 por 2, essa matriz especial aqui, para a ordem 3 por 3, é esse aqui. Para a ordem 4 por 4, qual seria a primeira linha dessa matriz? 4 por 4. Como seria? 0, 0, A segunda. 0, 0, 0. Então, você vai descendo, e para descer, você permuta essa posição, né? A próxima seria 0, 0, 1, 0, e a última seria 0, 0, 0, 1, tá? E isso continua para todos os tamanhos possíveis, tá? Elas são denotadas com a letra I, tá? Em vez de 1, a gente denota a letra I, tá? E para a gente, se precisar explicitar o tamanho, você bota o N embaixo, tá? Então, essa aqui seria a matriz identidade de ordem 1, esse aqui seria a matriz de identidade de ordem 2, esse aqui seria a identidade de ordem 3, esse aqui identidade de ordem 4, tá? Todas quadradas, o que diferencia elas é a ordem, né? Lembra que as nulas, elas podem inclusive ser não quadradas, tá? Nulas estão todas aqui. Pode ser quadrada, pode ser não quadrada. As identidades todas têm que ser quadradas, tá? Se você não precisar contextualizar o tamanho, simplesmente você escreve o I, tá bom? Dependendo do problema, não precisa ser explícito em relação ao tamanho, como acontecia com a matriz nula, tá? Bom, tudo bem? Matriz de identidade, claro. Claro o que acontece com a matriz de identidade. Sim. Sim, professor. Bom, ela foi construída para fazer as vezes do número 1. Então, vamos ver que ela realmente faz as vezes do número 1, tá? Então, pegue, por exemplo, uma matriz qualquer de ordem 2 por 3. Então, veja, se A é uma matriz 2 por 3, o que acontece se eu multiplico, bom, A 2 por 3. Então, temos duas linhas, 3 colunas. A 2, 1, A 2, 2, A 2, 3. Então, se eu multiplicar A pela esquerda, perdão, se eu quiser multiplicar A por uma matriz identidade, se eu quiser botar uma identidade aqui, qual a ordem que eu tenho que botar? Para que o produto faça sentido. Que letra que número que eu coloco aqui embaixo, para o produto fazer sentido. 3. 3, né? Se eu botar um 3 faz sentido e posso fazer o produto. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. E essa matriz foi construída para ter esse efeito aqui, ó. Qual a primeira coluna da matriz nova? Primeira coluna. Primeira entrada aqui é quem? Faça o produto. Então, lembre-se. Esse vezes esse, mais esse, vezes esse, mais esse, vezes esse. Dá quanto? A1. A11. Muito bem. Aí depois se continua. A1 desse vai dar A21. Faz agora a segunda coluna e você vai ver que, no final das contas, você não está fazendo nada. Não tem nada que se altere, tá bom? Então, A multiplicada pela matriz de identidade de ordem 3 é a própria matriz A, tá bom? Pronto. Se eu quiser multiplicar A por uma matriz de identidade à esquerda, qual tem que ser o tamanho dessa matriz de identidade? Pode ser 3?
Não. Tem que ser quanto? 2. 2, muito bem. Então, agora faça um produto com uma matriz de identidade de ordem 2 e verifiquem que você não vai ter nenhuma alteração, tá? Então, vamos lá. Primeira coluna. Você pega aqui, esse por esse e soma. Dá quanto? A1. 1. Depois repete a mesma coisa. Vai dar A2, 1. Continua. 1, 2, 2, 2, 1, 3, 2 e 3. Que é A, tá bom? Então, você tem o papel que vai representar a matriz de identidade, as matrizes de identidade, é o mesmo papel que o 1 desempenhava, né? A vezes 1 é igual a 1 vezes A igual a, correto? A diferença é que para matrizes você precisa os tamanhos baterem, né? Se todo mundo for quadrado, o que que acontece? Se A for quadrada de ordem n, então, que matriz de identidade eu boto aqui desse lado? Qual que faz sentido aqui? N. N vai dar. Se botar do lado esquerdo, tem que ter que tamanho? N também. N também é o mesmo tamanho, tá? Então, para quadradas, a relação é a mesma que tinha para números, tá? Para não quadradas, depende da ordem, tá? Então, se A for M por N, como que funciona? A direita tem que ser de que tamanho? N. N, muito bem. Aí a esquerda, N. M, tá? M, N, tá bom? Mas o importante é que, ao fazer o produto, eu não mudo coisa nenhuma. Tudo permanece igual, tá certo? Beleza. É claro, então, gente, a definição da matriz de identidade e o papel que ela desempenha nas operações, na operação multiplicação. É claro isso? Sim. Tá certo. Muito bem. Agora, temos uma aplicação bem interessante. Então, o próximo teorema, teorema 143. Teorema 143. Então, esse teorema diz o seguinte. Você começa com a matriz A. Aí faz Gauss-Jordan, processo de Gauss-Jordan, encontra a matriz R na forma escalonada reduzida, tá? Então, a partir de A, você encontra R via Gauss-Jordan, certo? Pronto. Se A era quadrada, então você tem duas possibilidades para R, tá? Ou essa matriz R tinha uma linha com zeros, ou nenhuma linha é nula, e, portanto, R é a matriz de identidade, tá certo? Então, se você começa com uma matriz quadrada, faz o processo de Gauss-Jordan e chega na matriz escalonada reduzida, você tem unicamente duas possibilidades quando a matriz inicial é quadrada. Primeira possibilidade, alguma linha lá de baixo é nula, correto?
Lembre-se que na forma reduzida, as linhas nulas estão lá embaixo, né? Então, ou a matriz tem uma linha nula lá embaixo, ou nenhuma delas é nula e, portanto, R é a matriz de identidade, tá bom? É clara a afirmação que o teorema ilustra? Bom, só vale para a matriz quadrada, beleza? Sua matriz quadrada tem essa propriedade bem interessante e ela, no fundo, ela vai permitir para a gente encontrar, ela vai nos dar uma maneira de encontrar o inverso multiplicativo quando ele for, e quando ele existir, tá? O que é o número, o que é o número o inverso de um número? Se A é um número, né? Não nulo, quais são as propriedades desse aqui, do número inverso? Qual a propriedade que define esse carinha? Qual a propriedade que nos permite dizer que esse número realmente pode ser chamado de inverso multiplicativo? O que aconteceu o quê? Ao multiplicar A pelo seu inverso multiplicativo, o resultado tem que ser quanto? 1. 1. Então, por exemplo, o inverso multiplicativo do número 2 é 1/2, né? Ou 0,5. Porque ao multiplicar 2 por 0,5, você obtém 1, né? Só que com números, você pode botar as operações na ordem oposta. Com números, a ordem dos fatores não altera o resultado, né? Então, a gente vai querer ter essa mesma definição de matriz, de inverso multiplicativo para matrizes quadradas, tá bom? Então, as únicas matrizes nas quais eu posso falar de matriz inversa multiplicativa, matriz inversa, são matrizes quadradas, tá? Então, é nesse sentido que é dada a próxima definição, tá? Definição, acho que é essa aqui. Isso. A próxima definição é no sentido de como que a gente define matriz inversível, quando que uma matriz possui um elemento que vai fazer as vezes do inverso multiplicativo de números, tá? Ela tem que ser quadrada, tá? Se A for quadrada, e de alguma maneira você encontrar uma outra matriz quadrada, do mesmo tamanho da matriz inicial, que tem essa propriedade aqui, A multiplicado por essa matriz B, e B multiplicado por essa matriz A, são iguais à matriz de identidade. Quando isso for possível, a gente chama A de matriz inversível, ou invertível, né? Ele usa a palavra invertível, ou também pode ser usada não singular, tá bom? Se você conseguiu achar essa matriz B, satisfazendo essas condições, você chama ela de inversa de A, tá? E quando não tem jeito nenhum de encontrar uma matriz B que tem essa propriedade, se você não puder encontrar essa matriz, você diz que a matriz A não é invertível ou que ela é singular, tá bom? Então, falando de novo, né?
você tem uma matriz quadrada A, tá? Então, suponha que, de alguma maneira, você... E a gente vai aprender essa maneira, mas, por enquanto, a gente só vai querer encontrar o sentido disso. De alguma maneira, que a gente vai aprender logo mais, você consegue achar uma matriz B que faça esse trabalho aí, ó. A vezes B e B vezes A são iguaizinhas e são iguais ao mesmo tempo à matriz de identidade, todo mundo aí do mesmo tamanho. Se A for 2 por 2, B tem que ser 2 por 2 e I tem que ser 2 por 2, tá? Quando isso acontecer, você chama A de matriz inversível e B é chamado de inversa de A, tá? Essa é uma possibilidade. Se você nunca, de maneira nenhuma, pode encontrar essa matriz B, você diz que a matriz A não é inversível e acabou, tá bom? Só para a matriz é mais complicada e tem que ter essa abordagem, tá bom? Então, vamos fazer um exemplo, tá? Esse exemplo, é claro que a matriz inversa foi tirada do chapéu, né? Não foi construída, exemplo 5. Embora a gente pudesse, a gente pode, vamos brincar de encontrar a matriz inversa. A igual a 2 menos 5 menos 1 e 3, tá bom? Vamos ver se essa matriz é inversível. Então, uma primeira tentativa seria encontrar uma matriz B que faça o trabalho. Mas a gente não conhece essa matriz B, então eu vou chamar ela de X, Y, U e V, tá? Eu gostaria que A vezes B seja igual a quem? Eu gostaria que fosse igual a quem? Identidade de ordem 2. Identidade. Eu gostaria que isso fosse verdade. AB. Bom, quem é AB? Primeira entrada da primeira coluna. Quem é? Primeira entrada da primeira coluna. Esse por esse, mais esse por esse. Vamos lá, gente. Dois x menos 5. Muito bem. Isso tem que ser igual a 1, né? 1, 0, 0, 1. Ok. Segunda entrada. Menos x mais 3u. Segunda coluna, primeira entrada vai ser 2y menos 5v. E segunda entrada da segunda coluna, menos y mais 3v. Pronto. Para serem iguais, quais são as relações que devem ser satisfeitas? Tem que comparar as entradas. Essa entrada é igual a essa. Isso te dá uma equação. Qual? 2x menos 5 igual a 1. Menos 5u igual a 1. Muito bem. A próxima equação pode ser essa daqui, por exemplo. Como fica? Essa tem que coincidir com quem? Com zero. Com zero. Então seria 2y menos 5v igual a zero, certo? Próxima, digamos que é essa. Qual é? Isso tem que ser quanto? Zero, né? Menos x. Aqui temos mais 3u igual a zero. E a última seria menos y mais 3v igual a zero, certo? Então veja só que... Igual a 1. Igual a 1, obrigado. Sempre que eu tiver algum erro, é bom que vocês me alertem, tá bom? Obrigado.
Bom, então veja só que legal. Para encontrar uma matriz inversa, você tem que resolver um sistema. Então, tudo isso que a gente falou nas primeiras semanas, por fim, vai ser usado para alguma coisa específica, né? Vamos então achar a inversa? Matriz ampliada. Qual é a matriz ampliada? A matriz aumentada desse sistema aí. Matriz aumentada. Aqui embaixo. A matriz ampliada. Primeira linha. 2, 0, 1, 5, 0. Falta uma entrada. Qual? Um. Muito bem. 0, 2, 0, menos 5, 0. Depois vem menos 1, 0, 3, 0. Finalmente, 0, menos 1, 0, 3 e 1. Beleza. Vamos encontrar o primeiro pivô. O primeiro pivô se encontra olhando para a primeira coluna não nula. O que é que eu faço para achar o pivô? Qual operação eu faço? A primeira linha vai se transformar em primeira linha dividido por 2. Você pode dividir a primeira linha por 2. O que mais você pode fazer? Eu posso Você pode botar a primeira linha com a terceira e depois multiplicar por menos 1. Isso. Se você usar, dividir a primeira por 2, você vai ter um número fracionário, né? Mas, e se fazer a segunda opção, não vai ter. Então, a gente tem essas duas possibilidades. Vamos fazer a primeira para fazer menos operações. Só que lembrar que vocês têm várias opções para achar o pivô, né? Eu vou usar a primeira opção. Não vou me importar muito com números acionários, tá bom? Então, a primeira vai ser substituída pela metade dela. Aqui vai ter 1, 0, 5 meios, 0 meio. Até porque na inversa vão aparecer números fracionários. Não tem como fugir. 0, 2, e já vou... Não, tudo bem, vamos lá. 0, 2, 0, menos 5, 0. Aí depois vem menos 1, 0, 3, 0, 0, depois vem 0, menos 1, 0, 3 e 1. Próxima operação. Qual é? A gente tem que zerar tudo que está embaixo do pivô. Pronto. Então, a próxima operação eu botaria L3, substituída por L3 mais L1, certo? E só. 1, 0, menos 5 meios, 0 meio. Depois vem 0, 2, 0, menos 5, 0. Depois viria 0, 0, menos 3, menos 5 meios. Dá 1 meio, né? 0, 1 meio. Realmente 0, menos 1, 0, 3 e 1, tá bom? Próxima operação. Então, já zerei. Preciso arrumar mais um pivô. Qual é o próximo pivô? Na próxima coluna não nula da submatriz. Esqueça a primeira. Perguntar assim, a gente tem duas opções de novo, né? Uhum. Eu vou preferir a primeira, mesmo que tenha fraccionários, tá bom? L2 vai ser substituída pela metade. E pronto. Primeira não muda. Ok, depois vai ter 1, menos 5 meios, 0. Ter 0, 0, meio, 0, meio. Depois vai ter 0, menos 1, 0, 3, 1. Tá certo? Próxima operação.
Uma operação. Será esse menos 1, que seria substituir L4 por L4 mais L2. Beleza. 1, 0, menos 5 meios, 0 meio. Depois teria 0, 1, 0, 5 meios, 0. Depois teria 0, 0, meio, 0, meio. Depois seria 0, 0, 0, 1. Não, perdão, meio. E 1, né? Pronto. Depois, Terceira linha vezes 2. essa é a linha substituída pelo dobro dela. Pronto, fica 1, 0. Ah, sim. Aí depois de fazer esse pivô, precisa fazer alguma coisa? Você vai construir o pivô, né? Depois teria que zerar o que tem embaixo. Aí embaixo já está zerado, tá? Então já pode adiantar e fazer o próximo pivô. Como achar o próximo pivô? A4. 4 vezes 2, né? Isso, muito bem. Então sempre que poder fazer duas operações, você faz para adiantar. 0, menos 5 meio, 0. Depois viria 0, 1, 0. 0, 1, depois 0, 0, 0, 1. Ah, peraí, estou errado. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1 e 2, certo? Pronto. Vamos parar. Qual o sistema novo? Lembre-se que as variáveis são x, y, u e v. Sistema novo. Vamos lá, gente. O senhor só vai fazer a eliminação gaussiana mesmo? Não vai para Gauss Jordan, não? Só vou fazer retrosubstituição que é mais rápido. Vamos lá. Primeira equação. X X, menos 5 sobre 2u muito bem, igual a meio. Depois viria y, menos 5 meio de v igual a 0. Depois viria u igual a 1 e v igual a 2, correto? Isso. Pronto. Substituindo v na segunda, o que eu tenho? Y vale quanto? 5? 5. Substituindo u na primeira, x vale 3. 3. Ok. Pronto. Será que achamos a inversa? Parece que sim, né? Se é a matriz inversa, então, o B, quem era x? X deu 3, y deu 5. 3, 5, u é quanto? 1 e v 2. Tá? Esse seria a nossa B. Então, faça aqui rapidinho. Quanto é A vezes B? Aqui. AB dá quanto? Primeira entrada de AB. Isso, vezes isso, mais isso, vezes isso. Dá quanto? Não. 1, depois embaixo esse, vezes este, mais este, por este. Dá quanto?
Zero. 0. Depois, aqui. Zero. 0. E aqui embaixo, 1. tá bom? Se você fazer a ordem oposta, você vai perceber que vai dar também a identidade de ordem 2, tá bom? Pronto. Então, a matriz A se chama como? Dada A, eu encontrei a B, usando esse sistema linear, tá? E ela é saber que eu encontrei satisfaz aquilo que eu queria que fosse satisfeito. O que que eu posso dizer sobre A? Chamar a dita invertível ou inversível, tá? Então, A é inversível e quem é B? A é inversível e B é sua inversa, tá? Inversa, ok? O que que acontece se eu não conseguisse? O que teria acontecido com o sistema se essa B não existisse? Não existisse saber que satisfaz essas condições. O que que aconteceria com o meu sistema? Eu teria feito a mesma coisa, mas em vez de chegar numa solução, teria chegado em quê? Sistema sem solução? Que se chama como Inconsistente. consistente. Quer dizer, eu teria feito o mesmo processo, só que o sistema seria inconsistente. Então, pronto, tá? Ok? Esse é o método de encontrar, só que é um método muito mais longo do que a gente vai aprender logo mais, tá? Sempre que tiver uma matriz quadrada, tem um método com menos operações, mas fazendo operações elementares, sim, no qual a gente vai encontrar a matriz inversa caso ela exista. E vai determinar se não existir também usando o mesmo método, tá? Então a gente vai aprender vários métodos, pelo menos dois, tá? Um deles, nós já aprendeu mais um, esse vai ser o terceiro que não vai ser usado, tá? Vai aprender o método que permite você encontrar a matriz inversa quando existir ou decidir se a matriz inversa não for possível de achar, tá bom? Hum, tá bom? Beleza. Às vezes você consegue de cara dizer que a matriz não tem inversa, tá? Tem umas certas matrizes que você pode de cara dizer, essa aqui não tem inversa de jeito nenhum. E esse é o caso do exemplo 6, tá? Se você encontrar, por exemplo, uma matriz que tenha uma coluna nula, ela não tem como ser inversível, tá bom? E a gente vai ver já já por quê. Essa matriz nunca será inversível. Por quê? Bom, a gente tem que garantir que para alguma matriz B, isso tem que ser identidade, correto? De ordem 3. Bom, a gente pode usar a multiplicação visando criar colunas, tá? Então, a gente pode pensar nas colunas aqui. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, tá? Então, para fazer o produto pelas colunas, você faz A pela primeira coluna, depois A pela segunda coluna. Não, melhor pensar em linhas, né? Não, nesse caso, é melhor pensar em linhas, tá? Desculpe. Melhor pensar nas linhas. Vai dar mais... Tá certo, tá? Então, a B tem que satisfazer também essa propriedade, né? Então, se você encontra B por linhas, primeira, segunda, terceira linha, ao multiplicar, você encontra o produto usando as linhas, né? Então, você vai ter a primeira linha multiplicada por A. Eu estou fazendo certo. Não, estou fazendo certo, sim, mas não estou
Escrevendo certo. A por linhas, tá? Primeira linha. A por colunas. Colunas, isso. Primeira coluna, segunda coluna e a terceira coluna é qual? A terceira coluna de A. É que tipo de matriz? Terceira coluna de A. Que matriz é essa? Matriz nula, tá? Você faz a operação por colunas, tá bom? Então, a primeira coluna vai ser BA1, a segunda vai ser BA2, a terceira coluna vai ser B vezes zero, certo? Então, a matriz resultante vai ter a última coluna igual a quem? Uma matriz multiplicada por zero tem que ser zero, tá? Isso pode? Pode isso? Não. Que deveria dar uma coluna assim, tá certo? Então, sempre que você tiver uma matriz com uma linha ou uma coluna nula, você já pode descartar a possibilidade de ela ser inversível, tá? Tá bom? Então, Certo. a moral é sempre que uma matriz quadrada qualquer possua uma linha ou uma coluna nula, a conclusão é que ela não pode ser inversível, tá? Então, essa matriz não é inversível. O livro usa invertível, só que eu tô desacostumado, eu uso o S, tá? Invertível. Bom? Mas a gente pode usar qualquer uma das duas, ok? Então, sempre que achar uma matriz desse tipo, e o problema é dizer, diga se a matriz A é ou não inversível. Aí você, não pode, você já pode parar. Não, porque ela possui uma coluna ou uma linha, né? Com linha, com coluna, tanto faz, tá bom? Isso vai ser importante. Todas essas coisas que a gente destaca, observações, isso tudo vai ser usado depois para entender outras coisas mais complicadas, tá? Beleza. Bom, no caso de números, né? Os números têm sempre um único inverso, né? O 2, o inverso é 0,5. Não tem nenhum outro número que seja inverso de 2, certo? O inverso de um é quem? Hum. O inverso de 4 é qual? 0,25. Isso. E tem um só, tá? Então, essa propriedade vai se manter. Com matrizes vai ter isso. Se ela for inversível, a matriz inversa só pode ter uma matriz inversa, tá bom? E ela vai ser denotada igualzinho, né? Então, para matrizes, quando existe inversa, só vai ter uma, e você escreve esse símbolo para denotá-la, tá? Então, esse é o próximo teorema aqui. Já é 4.4. Aqui, no 4.4. Quaisquer duas inversas de uma matriz dada são iguais. Não pode ter duas inversas distintas. Nesse caso, escrevemos
Escrevemos B igual a C igual a A menos 1, tá? E, então, quando isso acontece, a gente pode escrever a equação que escrever com números. A menos 1, A vezes A menos 1 tem que ser identidade, e A menos 1 vezes A tem que ser também identidade, tá? O nosso problema agora vai ser identificar quando que uma matriz tem inversa, tá? Esse vai ser nosso problema. Quando que uma matriz tem inversa, como decidir? Vamos responder essa pergunta. Dada uma matriz quadrada A, como decidir se ela é ou não inversível? Não inversível, tá? E isso que a gente vai tentar responder na próxima aula, tá? E a gente vai ter dois métodos possíveis, né? Um, na verdade, tem três. Aquele que eu apresentei no exemplo anterior, que a gente nunca vai usar, porque tem um mais curto, né? E esse mais curto também usa operações elementares, ok? E depois, no capítulo 2 a gente vai aprender que tem outro que é chamado de o determinante da matriz dada, tá? Então, tem dois caminhos, tem três, pelo menos três caminhos, a gente vai aprender dois deles. Primeiro, o que tem a ver com operações elementares, e depois, no capítulo 2 um método diferente que é achar o determinante da matriz. Tudo bem? Tudo bem. Beleza, gente. Então, vamos parar por aqui. Para falar, para a gravação também.